Ouça agora as principais notícias. Rádio Zona Sul de Rio Grande. A notícia na palma da sua mão. Olá, ouvintes da Rádio Zona Sul. Aqui quem está falando é o repórter Marquinhos Xavier. Sessão da Câmara de Vereadores de Rio Grande é interrompida na tarde desta segunda-feira, 24, após vereador Júlio Lamin se envolver em uma confusão com um dos presentes na plateia do plenário. Sobre isso está falando o vereador Júlio Lamin do União Brasil. Na verdade, esse é um projeto que não deveria ter toda essa polêmica, porque é uma lei que já existe em outros municípios. Tem projeto com a mesma matéria tramitando, por exemplo, na Assembleia Legislativa de São Paulo, na Câmara Federal dos Deputados, e que visa regulamentar os banheiros unissex na cidade de Rio Grande com a sua proibição, e é um projeto legítimo de qualquer vereador que poderia apresentar. Hoje entraram a leitura de várias denúncias que eu tive contra mim de quebra de decoro, que eu recebo com a maior tranquilidade possível, e a gente vai fazer a defesa no juízo cabível. Só que eu estava discursando e no meio do meu discurso, enquanto vereador, ocupando uma tribuna da Câmara mais antiga do estado, é bom lembrar que aqui nasce a democracia do Rio Grande do Sul, eu fui interrompido aos gritos de racista, por um cidadão que estava ali no plenário. Evidentemente, eu não sou réu por nenhum processo de racismo, sequer foi condenado na minha vida por qualquer processo crime que seja, e isso configura-se, evidentemente, também o crime de calúnia. Por conta disso, foi chamado a Brigada Militar, que fez um termo circunstanciado e agora vai ir para juízo. Temos que entender que a Casa do Povo, ela também obedece às leis do povo. E a lei no Brasil proíbe que qualquer cidadão impute um crime falso a alguém. Então eu estou no meu direito, na minha prerrogativa de buscar esse termo circunstanciado contra esse cidadão, porque não é nem maduro e não é nem aceitável que um vereador na tribuna seja interrompido. É bom lembrar, o nosso regimento interno também proíbe qualquer manifestação da população enquanto um vereador estiver usando a fala, mas ainda mais para ser acusado falsamente de um crime. Eu só fiz de utilizar do meu direito, mas voltando ao projeto, eu vejo que está ocorrendo uma distorção nele. O projeto visa a segurança das mulheres e de adolescentes crianças que podem vir a sofrer crimes sexuais de homens mal intencionados que abusem dos chamados banheiros unissex, que são banheiros de uso coletivo, e nós sabemos que no Brasil temos mais de 50 mil estupros por ano, mais de 50 mil estupros por ano. É um país extremamente violento e o que a gente visa dar é segurança às mulheres e crianças para que homens não abusem desse espaço e visem cometer esse tipo de delito. O Código de Edificações do município de Rio Grande já veda em parte o banheiro unissex. Nós não temos esse tipo de banheiro em Rio Grande, então é um absurdo dizer qualquer comparativo em relação ao aumento ou diminuição de crimes, porque isso ainda não está implementado. O que houve sim, e segundo secretarias ali foi informado mais de uma vez, inclusive de forma informal pra gente, pedidos para a instalação desse tipo de banheiro, inclusive ali na Brigolândia. O que nós retratamos é puramente o empirismo, é a noção da vida. Se você tem um ambiente no Brasil, e aqui quem está nos ouvindo pode tirar sua conclusão, em que vai ser permitido a entrada de mulheres, crianças, adolescentes e homens no mesmo ambiente, um país que tem mais de 50 mil estupros por ano, evidentemente a gente vai estar criando uma janela de oportunidade aos criminosos e homens mal intencionados. Basta lembrar que cidades grandes como Rio, São Paulo, as prefeituras já criaram até os vagões rosa nos metrôs exatamente para fazer essa separação, porque existem muitos homens que são abusadores e que utilizariam dessa janela de oportunidade para cometer seus crimes. Em relação a essa comissão da OAB, eu só tenho a lamentar esse tipo de interferência no Poder Legislativo, não fala por toda a OAB, e a minha defesa, eu acredito que o projeto é constitucional porque a gente aprovou o Código de Edificação de 2021, que já constava regramentos de banheiros separados por sexo. Essa lei já é lei em alguns outros municípios e está andando em tantos outros. Então eu tenho certeza que ele é constitucional. Mas caso a discussão venha a ser dada inconstitucional ou venha a ser negado, de novo, eu estarei aceitando a democracia. O que eu estou vendo aqui é um ataque à democracia, um ataque à opinião diversa. Nós não podemos querer calar por meio de processos, xingamentos, quem pensa diferente. Que convençam a minha opinião do contrário e eu terei a maior humildade possível para chegar e falar, olha, fui convencido do contrário. Porque não podem querer calar à força. E é isso que a gente observou nessa tarde. Eu vou levar adiante porque a gente tem que se defender. A gente não pode ser só massacrado, atacado, como eu tenho sido nos últimos dias, que eu tenho até falado que violência política.
que é quando as pessoas tentam evitar o direito à manifestação de outro. Eu sou um vereador eleito aqui em Rio Grande, eu tenho o direito de apresentar projetos de leis que representam aquela parcela da sociedade. Vocês podem ver que qualquer enquete que vocês olhem na internet, ou dá empatado, ou dá vitória em relação aos banheiros, a proibição do unissex, mas não importa. Vocês vão perceber, e isso é evidente, que grande parte da população deseja esse tipo de projeto. Então ela tem legitimidade. Agora, se vai ser aprovado pela maioria dos vereadores, é outra história. O que nós não podemos aceitar é essa violência a um vereador por apresentar um projeto e por pensar diferente. Tudo bem que você acha que eu penso errado, que eu estou errado. Direito teu. Mas nós temos que ter argumentos e discussão. Nós não podemos abandonar a democracia como a gente está vendo nos últimos tempos no nosso país. Em contrapartida, Diogo Garcia, que é ex-assessor parlamentar da vereadora Regininha do Partido dos Trabalhadores, também dá a sua versão sobre o acontecimento desta tarde. Bom, no dia 17 de outubro desse ano, o vereador Júlio Lamin, ele protocolou um projeto de lei em que versava justamente sobre o acesso aos banheiros públicos, condicionando o uso deles ao sexo biológico das pessoas, tá? É inegável de que ele protocola esse projeto de lei para atacar mais uma vez a comunidade LGBTQIAP+, do nosso município. Um dos fundamentos, inclusive, para o protocolo do projeto de lei é justamente de que teria havido um aumento expressivo nos números de estupros dentro dos banheiros públicos. Essa seria uma das justificativas, porque como é que funciona o projeto de lei? Ele é escrito, onde tem os termos da lei, e tem a justificativa. A justificativa é um adiantamento da necessidade da aprovação desse projeto de lei. A partir do momento que ele protocola um projeto de lei e na sua justificativa ele alega que houve um aumento expressivo do número desses estupros dentro do município de Rio Grande e que eles seriam praticados por pessoas que usam da sua identidade de gênero para cometer esses delitos, certo? Eu consigo visualizar aqui, e não só eu, diversos órgãos, entidades, inclusive teve um parecer já da comissão da OAB, dizendo que esse projeto de lei é inconstitucional, que ele é LGBTfóbico. A gente tem que partir do pressuposto de que a LGBTfobia ela se tornou crime no Brasil em 2019 em razão de um entendimento da Suprema Corte, do STF, onde ele equiparou o crime de LGBTfobia ao crime de racismo. Então vamos pensar o seguinte, se esse vereador tivesse protocolado um projeto de lei aqui dentro do município, onde ele proibisse que pessoas pretas acessassem determinado local, não haveria nenhuma discussão sobre a legalidade desse projeto. Pelo contrário, todo mundo ia ficar estarrecido porque ia estar diante de um flagrante crime de racismo. A gente impede que pessoas acessem determinado lugar, né? A partir do momento que ele protocola esse projeto de lei alegando que proibindo que pessoas ingressem nos banheiros de acordo com a identidade de gênero delas, isso é crime de LGBTfobia, porque a gente não está dizendo que uma pessoa não pode entrar, mas que toda uma comunidade não pode entrar. Sim. E que o ingresso dessas pessoas é condicionado ao sexo biológico delas. Isso é uma questão extremamente superada, o STF superou, todas as cortes superiores superaram essa questão, tá? Em razão disso, foi protocolado, em razão desse projeto de lei, eu e outros eleitores protocolamos denúncias na Câmara de Vereadores, porque existe um regimento interno em que os vereadores eles têm que agir, eles precisam adotar determinadas condutas, não é simplesmente chegar aqui e agir como quer agir, entendeu? Então, o que eu visualizo da conduta desse parlamentar? Existe uma previsão ali que existe a possibilidade da prática do abuso de vereança. O parlamentar ele pode abusar da vereança dele, da condição de vereador, para atacar pessoas por questões de raça, religião. E como ele protocolou esse projeto de lei, eu protocolei uma denúncia aqui junto, e outros eleitores também protocolaram denúncias aqui. E hoje, na tarde, foi lida a denúncia. Só que antes da leitura dessa denúncia, o parlamentar ele subiu na plenária e começou a ter uma fala extremamente preconceituosa. Extremamente preconceituosa. Isso foi na hora da doutrina. Isso foi durante a hora da doutrina. Ele passou a ter uma fala extremamente preconceituosa. E como há de praxe aqui dentro dessa Casa Legislativa, existe a possibilidade das pessoas estarem ouvindo durante a fala dos vereadores e fazerem uma manifestação. E eu fiz uma manifestação apontando o crime que esse parlamentar estava cometendo durante o uso da tribuna. E é importante registrar também que, embora exista
toda a questão de imunidade parlamentar, ou seja, o parlamentar que está fazendo fala, ele é imune, a gente precisa compreender que essa imunidade ela é utilizada para fazer denúncias de interesse público, né? Que no caso, em tela, nesse caso em que o vereador ele fez essas falas, ele estava usando dessa imunidade parlamentar, abusando mais uma vez da sua vereança para praticar crimes contra a comunidade LGBT. Inclusive, quando a gente analisa o protocolo, quando a gente analisa como que a população reagiu ao protocolo do projeto de lei, a gente consegue perceber que isso ainda gera uma quantidade imensa de preconceito. A gente consegue ver através dos comentários da população que esse tema ele é muito sensível e quando debatido sem responsabilidade gera o que gera, que é justamente comentários de ódio. O pai dele disse que eu teria cometido um crime e que esse crime caberia prisão em flagrante, tá? Daí ele ligou para alguém da Polícia Militar, eu não sei se ele ligou para o 190 ou se ele ligou para uma autoridade superior ao 190, certo? E chegaram aqui policiais por volta das 2h15, mais ou menos 2h20, e são 4h28 no momento que eu faço essa entrevista e os policiais ainda estão aqui. Ou seja, deslocaram pessoas da segurança pública fortemente armada para esse tipo de situação, entendeu? Onde os policiais que deviam estar na rua protegendo a comunidade, tentando salvaguardar a segurança pública que ele alega querer proteger nesse projeto de lei, estão aqui há 2h30 praticamente para fazer esse termo circunstanciado. Foi isso que aconteceu. E esse termo circunstanciado é exatamente o quê? É um boletim de ocorrência normal? Não é um boletim de ocorrência, é o que a Polícia Militar ela pode fazer. Quando há a suposta prática de um delito, a Brigada Militar ela é chamada no local e daí ela pode fazer um termo circunstanciado quando for um crime de menor potencial ofensivo ou, se for um crime de maior potencial ofensivo, deslocar as partes para uma delegacia de polícia onde vai ser feito um boletim de ocorrência. Então, em suma, a Brigada concordou que houve um crime? Não é isso, é que como o vereador ele quis representar contra mim, porque ele entendeu que houve a prática de um crime, os policiais tiveram que ficar aqui, permanecer para lavrar esse termo circunstanciado. Na verdade, eu já registrei ocorrência, na verdade eu não registrei ocorrência contra ele ainda, tá? O que eu fiz foi entrar em contato com o Ministério Público, a Defensoria Pública, sobre a prática do delito quando do momento do protocolo do projeto de lei, né? Hoje, em relação da prática de LGBTfobia que ele cometeu durante a tribuna, sim, eu vou solicitar a gravação do vídeo e vou levar para a delegacia para fazer um registro de ocorrência por LGBTfobia. E com relação à conduta do coronel, do pai, do vereador Júlio Lumin, os meus advogados estão vendo a possibilidade dele ter praticado abuso de autoridade, ter abusado do seu cargo para tentar me intimidar, como ele tentou fazer ali naquele momento.